Então, é uma alegria, mais uma vez, poder estar com os irmãos assim esta noite, né? E vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, onde nós vamos tirar o texto principal. Queria mais uma vez agradecer assim, o convite, né, feito. E hoje nós vamos começar falando sobre Deus. Você sabe que a palavra Deus se tornou uma palavra própria, mas na verdade a palavra Deus para muitos é um título. Porém, nós servimos o único Deus. Por isso que nas nossas Bíblias, Deus é com letra maiúscula. E para identificar melhor esse Deus, essa semana eu estava pensando, como identificar esse Deus no meio de tantos os que se chamam de deuses, né? Então, no Velho Testamento, Deus é o Deus de Israel. Deus que escolheu Abraão e a partir de Abraão escolheu um povo, o povo de Israel. No Novo Testamento, Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira nós conseguimos identificar melhor esse Deus a quem servimos quando alguém nos perguntar. Então, Deus da Bíblia tem vários atributos. Nós podemos pensar que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu vou falar uns 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos, depois eu vou abrir, tá bom? O Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele é amor, ele é todo-poderoso. Tudo isso é o nosso Deus. Mas hoje eu quero falar de uma característica, assim, talvez uma característica mais marcante, assim, em Deus, é que Deus é santo. Na Bíblia, não somente Deus é santo, na Bíblia, na verdade, Deus, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, e no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, ali há 3 vezes, ele é assim, a santidade de Deus é superativa. Ele é santo, santo, santo. É dessa maneira que os anjos assim entoam louvores a ele lá no céu, na visão que Isaías tem, também na visão que o apóstolo João tem. Por isso que na Bíblia às vezes aparece a palavra santíssimo. Santíssimo, por quê? Deus é mais do que santo. Todo seguidor de Jesus deve ser um santo. Mas a nossa santidade deriva da santidade por excelência, que é o nosso Deus. A Bíblia fala que existem coisas que para Deus nada é impossível, mas o livro de Hebreus diz que para Deus é impossível ele mentir, por exemplo. Ou seja, para Deus é impossível pecar. E por isso, nesse sentido, somente o Senhor é santo. Por isso, ele não pode conviver com a injustiça, com o pecado. Apesar de interessante na Bíblia, nós vemos que Deus, até certo ponto, ele mesmo é senhor do mal. Porque ele domina o mal. O mal, assim, é limitado por Deus. Então, nesse sentido, até mesmo o pecado, assim, é limitado pelo Senhor, de tão santo que ele é. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, Deus é santo. Ele não compactua com o pecado. Na verdade, Deus odeia o pecado, né? E isso é algo que devemos assim, sempre ter em mente quando pensamos. Às vezes, hoje em dia, parece que Deus tem apenas uma qualidade, é apenas amor. Deus é amor. E às vezes é amor no sentido de que podemos pecar à vontade, que ele sempre vai dar um jeitinho, como às vezes os pais fazem com os filhos. Mas na Bíblia Deus é amor, sim, mas Deus também é santo, é justo. E no texto de hoje, que me chamou a atenção, fala um pouquinho sobre o rei. Você sabe que Israel, o povo de Israel, assim, durante o período de Davi, era um reino somente. Depois houve aquela divisão. 10 tribos foram do norte, foram governados por Jeroboão, que era um comandante de Salomão, e somente 2 tribos ficaram com Roboão, as duas tribos do sul. Eu estava olhando as tribos do sul, as tribos do norte, durante 200 anos que foi a sua existência, tiveram 19 reis e duraram somente 200 anos. Depois foram exilados e nunca mais voltaram. As tribos do sul, as 2 tribos do sul, que era Judá
teve mais sorte, teve 400 anos de existência, com aproximadamente também 19 reis. A diferença é que nenhum rei do norte foi um rei temente a Deus. Nenhum. Em compensação, o reino do sul, tivemos reis como Josafá, como Ezequias, como Asa, como Josias, entre outros, que foram bons reis, e talvez por esse motivo, talvez não, com certeza por esse motivo, o reino durou mais tempo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino do norte, exatamente aquele que durou pouco tempo. E vou pedir para um voluntário ou uma voluntária ler para nós alguns versículos do capítulo 16 de 1 Reis, começando com o versículo 2. Quem quiser ler para nós, por favor. Porquanto se te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os seus pecados. Versículo 7. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua descendência. E isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. Versículo 13. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. 25. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. E o versículo 33, desculpe. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Ok. Existe uma palavra que repete em cada um desses 5 versículos. Qual é? Que destaca-se, inclusive. Irritou Deus. Exatamente. Por 3 vezes, por 5 vezes, na verdade, o texto bíblico diz que o rei pecou, Israel se afastou de Deus, e por isso Deus ficou irritado. E ao ficar irritado, Deus assim agiu. É uma frase que mostra Deus como aquele que não compactua e não se alegra assim com o pecado. No Velho Testamento, o pecado, eu estava pensando, enquanto eu estava preparando essa aula hoje de manhã, eu estava pensando que no Velho Testamento o pecado foi tão terrível que foi o responsável pela matança de milhares e milhares de animais que eram mortos, primeiro no tabernáculo, depois no templo, como uma forma de aplacar a ira de Deus contra o povo de Israel. Diz que corria muito sangue, porque era jogado sangue assim, em um determinado local chamado propiciatório. Então Deus não deixava impune os pecados, mas infelizmente, muitos animais foram assim sacrificados no Velho Testamento em razão assim do pecado do povo, que era um local chamado, como eu falei, propiciatório, que é uma palavra importante, inclusive, também no Novo Testamento, que era onde era jogado assim o sangue, que aquele sangue, na verdade, quem merecia morrer era o povo, no caso do pecado assim anual. E mesmo para os tipos de pecados, quem merecia morrer era o pecador. Mas Deus transferia a sua ira para o animal. E esse animal, assim, era muito. No Novo Testamento, ao contrário do que talvez muitas pessoas pensam, a gente vê muito isso no mundo religioso, o Novo Testamento dá a ideia que as pessoas pensam que Deus ele é bacana e ele é tolerante com o pecado. Ah, não. O Velho Testamento era o Deus irado, era o Deus cheio de ira, conforme o livro de Naum, capítulo 1, fala de fato. O Novo Testamento é só amor. É Deus tolerando tudo. Mas nós esquecemos que no Novo Testamento é o contrário. Um inocente tem que pagar, como diz a própria palavra, ele morreu por todos, logo todos morreram. Então, um inocente teve que pagar. O próprio Jesus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio até esse mundo e enfrentou de uma vez por toda a ira do Criador contra
a humanidade pecadora. Por isso que Jesus, lá na cruz do Calvário, ele diz aquela frase bem conhecida: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns entendem que naquele momento ele tinha recebido todo o pecado da humanidade. E por esse motivo ele assim ficou tão desesperado com isso. Por isso que no Novo Testamento, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, inclusive o apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, Jesus é o aplacador da ira de Deus. E uma coisa que eu, há muito tempo, eu já estou convencido, e eu sei que você também está convencido, é que nós vamos para o céu, não é porque nós somos bonzinhos, ou porque fazemos tudo certinho. Vamos para o céu porque Deus olha para nós, mas ele vê, não nós, enquanto estamos seguindo Jesus, ele vê Jesus, que nós fomos batizados, e nós, assim, fomos, encontramos, nos identificamos com Jesus no momento do batismo e morremos com ele. Por esse motivo, vamos para o céu. Porque ele olha para mim, ele olha para cada um dos irmãos. E ele vê pessoas, não as pessoas, mas ele vê Jesus, que é a propiciação pelos nossos assim, pecados. Alguém tinha que morrer em razão do pecado de Adão e Eva. Por isso que o apóstolo Paulo diz: Jesus, Deus, ele é tanto o justo, aquele que não deixa o pecado impune, mas ele é o justificador, porque ele mesmo toma na pessoa de Jesus os nossos pecados e carrega sobre ele, como o apóstolo Pedro bem diz em 1 Pedro, capítulo 2, 22 em diante, ele fala essa ideia de que ele carregou na cruz do Calvário os nossos pecados. Então, essa é uma notícia que deve gerar em nós, filhos de Deus, um ódio pelo pecado. Um desejo de jamais pecar contra o nosso Deus. Romanos 8, 29 diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. E nós olhamos para ele e olhamos a vida que ele viveu. E se nós somos de Jesus, nós também assim não queremos pecar. Devemos ser como ele, odiar o pecado. E uma vez que nós somos limpos através do sangue de Jesus, quando o aceitamos como Senhor, como aceitamos a proposta do Evangelho, e inclusive passamos pelas águas do batismo, nós vamos travar uma luta de vida ou morte contra o pecado. E nós somos incentivados pelo próprio Jesus a fazer isso. Alguém lê para nós, por favor, um dos irmãos ou irmã, Marcos capítulo 9, versículo 43 e 44. Por favor. Marcos 9, 43 e 44. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ok. Então, Jesus aqui, não é que ele quer que a gente se mutile, literalmente. Mas aqui ele está dizendo, leve a sério o pecado. É melhor, muitas vezes, assim, a gente perder nesta vida do que entrar tudo certinho, assim, intacto, mas, assim, entrar no inferno. Então ele diz, se a sua mão, inclusive quando ele fala sua mão, são os órgãos através dos quais se manifesta o pecado. Nossas mãos, cuidado, mãozinha que pega, os nossos olhos, aquele cântico, né? Cuidado, olhinho que vê, os nossos pés que levam os nossos corpos, tanto para fazer coisas boas, como é tão maravilhoso. Então, alguém falou sobre o drive, né? A questão de ajudar as pessoas que precisam. E quem vai levar a gente, além do carro, claro, os nossos pés vão nos levar para uma coisa boa. Mas os nossos pés também podem nos levar
E você e eu já sabemos que nossos pés já nos levaram para fazer coisas que não prestavam. Então está dizendo, olha, se está fazendo você pecar, corta. Ou seja, seja radical contra o pecado. A Bíblia fala do justo de Deus. Mas o justo de Deus é aquele coberto pelo sangue de Jesus. Mas também é aquele que, pelo poder do Espírito Santo, trava uma luta contra o pecado. Então, existe uma falsa doutrina que até foi falada na escola dominical, na última vez que eu estive com vocês, aquela falsa doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Não, isso não é bíblico. Existe, claro, um peso grande para nós sermos salvos. A gente não perde a salvação assim. Tem gente que acha que um dia que faz tudo certinho está salvo, o outro dia que não faz tudo tão certinho assim está perdido. Não, isso não é Bíblia. Nós somos salvos. Mas, se não travamos essa luta contra o pecado e vamos aceitando o pecado em nossas vidas, podemos ir nos afastando de Deus. E aí é que a Bíblia chama de apostasia. Hebreus capítulo 5 fala isso, Hebreus capítulo 11, 26 em diante, né, fala do pecado assim, deliberado. Então, assim a pessoa pode perder a salvação se ela não se arrepender e não volta assim para Deus. Por isso que o justo de Deus, a pessoa comprada pelo sangue de Jesus, é a pessoa que faz de tudo para utilizar o poder do Espírito Santo para não pecar. É uma pessoa que é aberta para o Espírito Santo, é aberta para os irmãos, inclusive, o ajudá-lo a não pecar assim contra Deus. Vou pedir para nós lermos mais um texto, 1 João, capítulo 1, versículo 6 em diante. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E capítulo 3, versículo 9, por favor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Percebeu? O apóstolo João está dizendo, devemos andar na luz. Houve uma época que eu entendia que andar na luz é não pecar, mas não é. Porque, lamentavelmente, eu costumo dizer que eu falo isso quase chorando, eu peco, você peca. Quando nós entendemos a grande santidade de Deus. Eu não estou falando, claro, não existe pecadinho e pecadão, mas eu não estou falando, no meio de nós nem deve se nomear que alguém de repente está sendo assim, desonesto, está roubando o que é do outro, está adulterando. Paulo diz, isso não deve nem se nomear no meio de vocês, no livro de Efésios. Porém, a gente pensa mal às vezes do outro, a gente às vezes tem uma dificuldade grande de perdoar, a língua às vezes é ferina, fala o que não devia falar. Então, nesse sentido, todos nós pecamos e pecamos todos os dias, lamentavelmente. Mas o apóstolo João está falando, se andarmos na luz, e o que é andar na luz? É colocar a nossa vida na luz de Jesus. A maior arma contra o pecado é a luz. Enquanto a gente está escondido, o pecado tem força, porque a gente tem medo. Mas quando a gente abre para Deus em primeiro lugar, mas também nós abrimos para um irmão em Cristo que nós assim, confiamos. Não devemos abrir para todos, claro. Assim, mas aquele irmão em Cristo que confiamos, que temos assim, que sabe que vai orar por nós. Andar na luz é isso. É nós podermos assim abrir os nossos pecados, os nossos pontos fracos, aquilo que nós temos dificuldade de lidar e colocar isso diante dos irmãos. Por isso que ele fala
se mantemos comunhão, versículo 7, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Manter comunhão é ter em comum. Eu preciso, todos nós precisamos, de ter alguns irmãos que conhecem a nós. E conhecem não somente a parte boa, que é pública, que nós assim fazemos questão muitas vezes de assim demonstrar, mas conhece aquela parte podre nossa, aquela parte ruim, e que nós precisamos lidar com isso. E aí tem que ter um irmão, uma irmã, assim, alguém que vai te ajudar. E isso é andar na luz, é ter comunhão. E uma pessoa dessa, que confessa que é pecador, mas que está lutando, está vigiando constantemente para não cair. É para essa pessoa que o apóstolo João diz que no capítulo 2 tem Jesus Cristo como o seu advogado. É nesse sentido que Jesus é o nosso propiciatório, é o aplacador da ira de Deus. O livro de Romanos diz isso, capítulo 8, versículo 31 em diante, ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós assim diante de Deus. Então, esse é o justo de Deus. Esse é o que está livre da ira de Deus. Velho Testamento, eles não tinham Jesus. E nesse sentido, eles estavam em desvantagem com relação assim a nós. Nós temos Jesus, o aplacador da ira de Deus. Deus não deixou o pecado impune, mas ele jogou tudo da pessoa do seu Filho, e nós, como seguidores de Jesus, temos certeza que vamos para o céu, porque o Senhor morreu por nós e carregou assim, no seu corpo, na cruz do Calvário, os pecados assim. Por outro lado, um justo de Deus é alguém que vive constantemente numa guerra aberta contra o pecado. Essa história de que todo mundo peca e tá tudo bem, quando a pessoa fala isso, meu irmão, eu fico assim, admirado, escandalizado. O pecado não deve criar em nós esse tipo de coisa. Ah, nós pecamos mesmo. Não, pecamos. Mas devemos falar isso quase chorando, como Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados os que choram, e choram por causa de seus pecados, porque eles serão assim consolados. Eu quero concluir, antes de abrir para os irmãos. Hoje de manhã o Newton me lembrou que eu até perguntei qual seria um assunto assim interessante e tal. Ele falou: lembra que hoje de manhã, que hoje à noite é culto de oração. Então vamos aproveitar para orar uns pelos outros. E a gente às vezes pede muito sobre emprego, saúde, relacionamento, e não há nada errado nisso. Mas vamos começar a pedir por essa parte nossa que ainda nos afasta de Deus. Estamos com Ele por causa de Jesus. Mas você sabe, eu sei que há partes em mim que não agrada a Deus. Então vamos pegar esse período de oração hoje para quê? Dizer, irmão, se é alguém que você confia, irmão, minha língua é ferina. Os meus pensamentos são terríveis. Eu sou assim, escravo de pornografia, por exemplo. Eu não tenho, eu sou egoísta, penso só em mim. Então, aproveita isso. O Tiago, lá em 5,16, ele diz: confessai os pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros para serem curados. E Deus quer que nós sejamos curados, não somente cura assim física, mas ali é a cura espiritual, é a cura plena. E nós sabemos, como alguém já falou, que a igreja é um hospital de doentes. Jesus é o único assim médico, é o único totalmente curado. Nós vamos pedir para Jesus nos tornar cada vez mais a ideia do processo de santificação, a ideia de sermos santos, exatamente isso, sermos cada vez mais parecidos com Jesus na sua santidade, no seu amor, assim, na sua misericórdia, mas especialmente na sua santidade. E finalmente, um dos textos que eu até hoje de manhã eu coloquei um vídeo no canal da igreja,
da Igreja de Pimentas, um vídeo chamado Sempre aos Olhos de Deus, que se você tiver interesse de assim ver, veja. E eu falei sobre esse texto, que é o texto que eu uso como uma mina de ouro para que eu tente não pecar. Que é 1 Pedro, capítulo 13, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Que os exemplos de hoje, os maus exemplos desses reis de Israel que nós vimos, mas os bons exemplos do Novo Testamento que nós vimos também, nos motivem a vivermos uma vida de integridade, justiça e santidade, assim, diante de Deus. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade e eu vou abrir para, caso você tenha um comentário, uma pergunta a respeito do assunto de hoje. Ô, Valdir, é o Guto. Sim. Tudo bem? Fala, Guto. Tudo bem. E você? A sua aula, o Marco dirigiu o cântico aí de nos tornarmos um vaso novo, né? Pedindo, quebra a minha vida e nos torna um vaso novo, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, tome cuidado com esse cântico, você tem que ter certeza que você quer que quebre a sua vida, você está preparado para isso, né? Mas toda vez que eu canto esse cântico, eu sempre coloco meus pensamentos naquilo que realmente desagrada a Deus. Essa parte, de fato, eu quero que quebre. Quebre e realmente me torne de novo e me faça um vaso novo, né? Então, que, assim, as nossas orações realmente sejam nesse sentido da sua aula, né? Para que realmente seja quebrado. É algo que você falou agora, que, tipo, a gente tem que ter o ódio dessa parte em nós, né? Então, realmente, ela tem que ser quebrada e que Deus possa, como um oleiro, né? Fazer um vaso novo, um vaso de santidade a cada dia, né? Amém. Amém. Muito bom. Valdir, a Mary, tudo bom? Oi, Mary. Muito bom que você colocou. E uma coisa que eu lembro bastante, que eu aprendi, a nossa batalha é diária, não só, assim, com muitas coisas na nossa vida, mas principalmente com o pecado, né? E uma vez eu aprendi numa aula, uma mulher falou assim, olha, a gente não tem momento de descanso. Quando a gente começa a descansar é quando Satanás vai, pega no seu calcanhar. Então, nós temos que lembrar, o descanso é no céu. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que batalhar todos os dias para tentar vencer esse pecado que está sempre, essa carne, né, esse espinho na carne está sempre conosco, para que a gente possa ser cristãos cada vez melhores. Exatamente. Antes que alguém fale, não é que nós estamos perdidos assim. Não é que nós temos que ter dúvida da nossa salvação. A ideia da luta contra o pecado é para que nós sejamos sempre apegados a Deus. Porque um pecadinho, que a gente chama de pecadinho, com mais um outro, com mais um outro, com mais um outro, vai nos afastando. E isso sim pode assim nos afastar de tal maneira que perdemos a nossa salvação. Muito bom, Mary. Oi, Valdir, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Valdir? É a Dalva? Isso, Valdir. Bom menino, boa noite a todos. Então, eu estava ouvindo a sua aula, e essa semana eu tive um bate-papo também no meu grupo, e eu falava sobre isso também, né, e a importância de realmente da gente reconhecer o pecado. O difícil do ser humano, eu falo por mim, tá? É reconhecer que tem pecado, nós sabemos, mas é reconhecer aquele pecado que tá atrapalhando a vida. Salmo 51, 1 e 2, Davi, ele reconhece o pecado dele, né? E quando você conhece, você é humilde o suficiente para pedir ajuda, primeiramente a Deus, e depois aos irmãos, né? Então, assim, eu dou glória a Deus, e eu tenho essa facilidade de realmente conversar com algumas pessoas e dizer, olha, eu não estou bem em tal área, me ajuda. Olha, eu fiz algo que não foi legal ontem, tenho certeza que Deus não gostou. Então, por isso Davi é chamado, né, um homem segundo o coração de Deus. Não que ele não fosse um pecador, horrível ainda por cima, mas ele era humilde o suficiente para entender a necessidade, né, de reconhecer o pecado dele. Então, é interessante. O primeiro passo é reconhecer o pecado, né? Focar naquele e falar, é esse, eu vou mudar. Não dá para mudar todos, nós temos vários, mas foca em um e fala, vou mudar, semana que vem eu vou mudar de novo e é isso. Bom? É que, na realidade, todos nós temos os pontos fracos. Um é a língua.
o outro é o olho, o outro às vezes são as emoções. Então todos nós temos alguns pontos fracos, né? Até em certo sentido, todos nós temos um espinho na carne, que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12. E é nessa parte que, por exemplo, no meu caso, meu grande espinho na carne é orgulho. Assim, orgulho pode me tirar do caminho de Deus. Então eu preciso constantemente estar assim, não aquele orgulho de, eu sou melhor que os outros, não é isso. É aquele orgulho, às vezes, de não perdoar, aquele orgulho, às vezes, de não dar o braço a torcer, o orgulho, às vezes, de achar, porque fulano me tratou assim e não mereço disso. Então, a minha área é essa, a sua área pode ser uma área diferente, mas todos nós temos uma. Boa noite, Valdir. Serginho. Valdir. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Você falou aí algo que eu estava pensando já em comentar. Dois grandes desafios para nós. Desculpa. O Serginho falou, depois o Marcos, mas aí o Marcos continua, o Serginho depois fala. Vamos lá, Marcos. Desculpa, Serginho, acho que eu estava no mundo. Pode continuar, Marcos. Perdão. Como eu estava falando para você, nós temos duas grandes obrigações dentro do reino de Deus, né? Uma diz respeito a nós mesmos e outra diz respeito ao outro, né? Você acabou de falar aí, nós temos a língua e os olhos, e eu diria até os ouvidos também, né? Junto com os olhos, né? Então, por um lado, nós temos que realmente identificar o pecado que existe em nós e tentar trabalhar. Eu falo tentar porque realmente é muito difícil isso, né? Verbalizar isso para o nosso irmão. Claro que nós não temos intimidade com todos e talvez nunca vamos ter, mas sempre temos como buscar aqueles que são mais próximos e tentar construir um relacionamento assim, né? E dessa maneira também que a gente possa também ser um facilitador do nosso irmão também, para estar pronto para ouvir. Para as duas ações, nós precisamos de algo que se chama maturidade cristã, né? Primeiro, falar do meu pecado de uma maneira muito natural, porque eu reconheço, e reconheço no sentido também de que quero quebrar, usando aí a fala do Guto, né, que eu quero realmente quebrar, desmontar. Eu tenho consciência disso, inclusive com o que pode causar na minha vida, inclusive, né, eu ter consciência. E, por outro lado, também tenho uma maturidade cristã de estar pronto e propiciar que o meu irmão possa ser apoiado também e ouvi-lo, né? Eu vejo que essas duas questões, às vezes, é tão complexa dentro da igreja, né? Mas é um grande desafio para cada um de nós, né? Ser um bom ouvinte para o meu irmão e também confiar no meu irmão, desenvolvendo uma amizade, um vínculo de amizade, um vínculo de irmandade, para falar dos meus pecados e das minhas dores, né? Isso é o nosso laboratório, né? Na caminhada da nossa eternidade com Deus, né? É isso que Deus espera de cada um de nós, né? Muito bom, Marco. Obrigado, viu? Ô, Serginho, fala aí. O pessoal tem falado muito no novo normal, né? Mas o nosso novo normal, por exemplo, eu lendo Isaías, eu vejo exatamente o mundo de lá como está agora. No tempo do esquenta, né? Muita bebida, muito banho, muita bebida, muita comida, muito sexo. Então era de esquenta. E não tem, pode ser um pedreiro como pode ser um juiz. Né? Não tem nível de intelectualidade o pecado. Não escolhe classe social. Pega todo mundo, né? Então eu vejo que Isaías, né? Tem até Apocalipse aqui de Isaías, está acontecendo agora. Né? Então às vezes a gente tem que entender isso, porque às vezes hoje em dia a gente vive a hipocrisia, já não é tão grave. Por quê? O hipócrita ele tem vergonha ainda, né? Mas hoje em dia o pessoal está falando, cadê seu Deus? Nossa, ele não volta, né? Está desafiando Deus. O pior, né? Então depois de passar esse isolamento, vai continuar desafiando Deus. Cadê seu Deus? Ele não volta? E também nós, né, temos que verificar se a gente não está cometendo apostasia, né? Porque comunhão, como a gente comunha com as pessoas, né? Como estamos na luz,
às vezes um pé dentro, um pé fora, né? Como que eu meço? Estou vivendo em Cristo ou estou morrendo de Cristo, né? Meu Espírito Santo está apagando? Isso é pecado mortal. Matou o Espírito Santo, inferno. O Espírito Santo habita em mim. Então, se eu não tiver mais consciência do meu pecado, né, então eu vou começar a desafiar Deus. E também a questão do Marcos falou, temos que tomar cuidado, porque quem tem orelha e escuta não é suficiente para entendimento. Às vezes tem muita gente que fala assim, não estou com tempo de escutar. Então você sai fora. Porque escutar para a comunicação não é suficiente. É preciso compreensão. Então, saber escutar não é saber ouvir, é compreender. E a gente tem que aprender muito. É isso. Obrigado. Ok, obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Posso falar? Posso falar? Nilton, pode falar. Hoje foi um dia muito abençoado. Muitas pessoas estavam agradecendo várias bênçãos, até teve nascimentos, teve um nascimento hoje, né? Teve pessoas que saíram da UTI, teve pessoas que eu não coloquei lá, porque era tanta informação de agradecimento, né? E começou as pessoas comentarem e dando assim os créditos a Deus, né? Mas eu tenho um colega, eu não trabalho direto com ele, ele foi mandado embora injustamente em fevereiro e hoje a justiça determinou que ele teria que voltar ao trabalho. Então ele já voltou lá no RH, ele já está providenciando toda a documentação novamente e ele tem que ser admitido. Então foi um motivo de alegria para todos lá, né? E nós tivemos várias. E pensando nisso, vem de encontro com o que eu falei com você com relação à oração. Aqui eu estou com a Bíblia aberta. Em Tiago, eu só vou ler um versículo no final do capítulo de Tiago, ele fala: oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente se preocupa com a saúde física daquela pessoa. Um pai está doente, uma mãe, uma tia, um amigo, né? Está no hospital, está no leito, e a gente fica muito contente e depois agradece pela cura física. Mas a gente esquece que, além da nossa vida material, existe uma vida eterna e que a gente deveria orar mais pela salvação da pessoa. Que no versículo fala, serão perdoados os pecados. Dificilmente a gente ora, às vezes, por causa do pecado da pessoa. Não assim imputando o problema da saúde, ou ela tem uma doença, ou sofreu um acidente, porque ele cometeu um determinado pecado. A gente sabe que não, mas estamos num mundo de pecado. Mas a pessoa continua com uma alma eterna, e às vezes teve uma cura física. E nós ficamos muito contentes e damos glória a Deus por isso. Quando também deveríamos pedir que Deus desse a salvação a essa pessoa, né? Que nos desse essa condição de evangelizar. É claro que muitos só querem a cura física. Muitos colegas, assim, amigos, depois eles agradecem e sempre usa aquela frase, né? Agradecemos por todas as energias positivas, né? E dentre elas está o nosso Deus também, com energia positiva. Então a gente deveria pensar mais nesse aspecto. A doença física ou o emprego que a gente consegue hoje, né, na eternidade, daqui a 100 anos, como diria um presbítero que tivemos, não vai valer mais nada. Nós temos que pensar também numa cura eterna, numa cura da alma, do espírito. Muito bom, Nilson, é verdade. Bom. Leva o pecado assim a sério. Eu vejo hoje com tristeza, não estou querendo levar para um lado tão negativo, eu sei que a gente vive lutando contra o pecado, mas eu vejo hoje com tristeza que há uma ideia errada de que tudo bem, Deus vai dar um jeito mesmo, vai perdoar, e a nossa parte é a lutar. O livro de Hebreus 12:4 diz: na luta contra o pecado, você não chegou ao sangue ainda. Então, o pecado meu precisa ser levado a sério. O que o Nilton falou, muito, muito bem apropriado. Eu estou estudando a Bíblia com uma pessoa já há algum tempo, e ela sabe de tudo, conhece tudo. Eu pergunto lá, sabe de tudo, assim, entendeu, mas ainda não decidiu. Então, é uma pessoa que, mais do que uma
questão física, precisa de orações para que seja tirada o reino de Satanás, que está assim cegando, e perceba a sua condição e que precisa assim do Senhor. E esse tipo de coisa realmente não são as minhas palavras que vão fazer. É Deus, através do poder dele, nós podemos interceder assim nesse sentido. De novo, obrigado pelo tempo, e eu vou passar para o Marcos.